E aí, galera, beleza? Professor Eduardo por aqui. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre um assunto que me interessa bastante, que é sobre arte, mais especificamente a arte escrita. Então eu sou um cara que gosta muito de escrever, embora atualmente eu não tenha escrito tanto. E nesse vídeo eu quero fazer umas reflexões sobre como que eu penso principalmente a poesia. Eu gosto muito de poesia, eu escrevo poesia. Inclusive eu tenho um blog que está um pouco desativado. Desativado no sentido de que eu não estou atualizando ele, mas tem umas poesias minhas lá. Não tão boas, algumas boas, né? Eu vou deixar o link aí na descrição para quem quiser dar uma curiada. E eu vou falar um pouquinho sobre como que é um pouco do meu processo de pensar poesia. E também falar alguns componentes sobre por que nós, no atual momento, a gente quer fazer arte, a gente quer se expressar, mas a gente não consegue, tá? Então eu vou tentar fazer também um pouco dessas reflexões. Então, vem comigo que vai ser interessante. Vou fazer um café, corrigir nas provas ali. E, cara, assim, corrigir prova é um negócio muito complicado, cara, porque são muitas provas. Eu tenho, por exemplo, muitas salas e, assim, tem que prestar bastante atenção, tanto nas objetivas como nas dissertativas. E, tipo, esse friozinho não dá de fazer nada. Então, esse cotidiano, né, essa rotina do trabalho, às vezes fica muito na minha cabeça, né? Fica martelando e faz com que eu até mesmo fico me questionando sobre o sentido da existência humana, sabe? E por mais que o trabalho ele seja importante, a repetição contínua, né? Todos os dias a mesma coisa, etc e tal, me pega muito. E eu gosto muito de explorar isso na minha poesia, às vezes. Então, às vezes, quando eu paro, assim, uma coisa muito repetitiva que eu tô fazendo, eu fico matutando isso na minha cabeça, sabe? Então, tipo, a rotina, na repetição, é algo muito frequente na minha poesia. E é uma das coisas que me inspira. Então, acho que talvez a gente pode até colocar aqui, talvez, uma lei, não sei, que a poesia vem da observação do cotidiano. Eu falei para vocês, né, que escrever é um ato de observação cotidiana também, né? Ela é observacional. Mas também ela pode ser caótica, né? Eu posso, por exemplo, pegar um saquinho com várias palavras dentro, misturar, retirar as palavras. Então, por exemplo, escada, mirabolante, guerra, botão. E fazer uma poesia com essas palavras. Eu posso fazer simplesmente um jogo aleatório de palavras, né? Uma escada mirabolante no meio da guerra fez alguém apertar o botão e fim. É claro que eu não tirei isso da minha cabeça, né? Isso é um método de escrita de poesia dadaísta, né? Mas às vezes é bom isso aqui como um esforço de exercício de você pensar a conexão entre as palavras. E assim, gente, o mais interessante que eu quero mostrar para vocês é que, por mais que exista a observação, por mais que exista a questão de você conhecer as palavras, porque é importante conhecer as palavras, quando você é poeta, ou quando você gosta de escrever, saber as palavras é muito importante. Como eu sei as palavras? Lendo, não tem outro caminho. Então é preciso ler as palavras. E claro, a terceira coisa, né, a observação, a randomização, né, a aleatoriedade, que ela é importante na poesia.
A outra que eu falei para vocês, que é conhecer as palavras. E por último, claro, talvez a mais importante de todo esse processo de escrita que eu tenho, que qualquer poeta deve ter, é escrever a poesia. É escrever a poesia. E nesse ponto é o complexo. Porque assim, o ato de fazer poesia, ou o ato de escrever, qualquer coisa que seja um texto acadêmico, ou mesmo um livro de ação, de aventura, ou mesmo a própria poesia, não nasce se você não escrever. Quanto mais você escreve, melhor você fica. Porque você começa a aprender o jeito, a cadência, a forma, o estilo que você acha interessante e que você se vê, que você se expressa. Então, a poesia, ela é um mistério e ao mesmo tempo não é. Porque pode envolver técnica, pode envolver aleatoriedade, pode envolver observação, mas todos esses componentes envolvem escrever. E aqui vai uma loucura, tá? O escrever, aí aqui já tô voltando para o ambiente poético. O escrever poesia não necessariamente significa escrever palavras, necessariamente, tá? Por mais que vocês tenham que conhecê-las, não necessariamente eu preciso usar a palavra, o verso, como forma de poesia, tá? E aí vai um dos movimentos que eu mais amo na poesia, que é o concretismo, tá? Então, eu posso pensar a palavra e materializar essa palavra numa imagem, num som. Eu posso usar a palavra e transformá-la, a palavra, numa imagem. Então, por exemplo, nós temos esse poema que eu vou colocar aqui para vocês, que é o Lixo Luxo, tá? Que é muito interessante. O poema Velocidade, do Ronaldo Azeredo. Esses poemas, eles são poemas que transformam a palavra em elemento dinâmico. E claro, gente, aquelas pessoas que não entendem ou que acham que arte tem que ser um elemento perfeito, não compreendem quando alguns movimentos artísticos rompem com a ideia da própria arte como perfeição. E o elemento aqui não é a arte como perfeição. O elemento aqui é a arte como expressão. Expressão da palavra, expressão do som, expressão do sentimento, ou simplesmente a expressão da capacidade de fazer algo. Então, gente, o meu elemento poético, a minha forma de poesia, ela é muito simples. Às vezes eu tô parado e na minha mente começa a vir alguns versos, algumas palavras, e aí eu começo a escrever. Às vezes eu simplesmente me forço a escrever. E confesso assim, gente, ultimamente eu não tô escrevendo tanto, né? Eu já escrevi mais. E isso é um fato da própria sociedade, tá? A arte, o escrever, demanda uma coisa que os antigos, né? Quando eu falo antigos, lá a galera da Grécia, da Roma, via como um elemento fundamental para fazer arte, que é o ócio, né? E quando o ócio é a possibilidade de não fazer nada produtivo, no sentido de produção mesmo, no sentido de capinar um lote, trabalhar na indústria, fazer uma prova, mas é o ócio que permite a gente fazer arte. E esse ócio, ele falta na nossa sociedade atual justamente porque nós estamos em uma escala cada vez mais produtiva para atender um determinado sistema, que é o sistema capital, que retira a capacidade nossa de fazer arte. Então a gente sempre tem vários artistas, né? Ou várias pessoas que querem trabalhar com arte, não conseguindo fazer sua arte. Porque ou não tem tempo, ou não tem recursos, ou não tem possibilidade de se dedicar àquilo. Porque arte demanda ócio, demanda pensamento, demanda possibilidade, demanda estabilidade. Por mais que a gente tenha um monte de artistas que vieram de situações sociais degradantes,
a maior parte dos artistas não são assim, né? Tanto a classe artística brasileira como a de outros países, grande parte das classes artísticas vem de classes mais favorecidas, porque teve acesso não somente ao capital, mas acesso ao ócio, a capacidade de não precisar fazer nada a não ser dedicar arte. Mas enfim, não era esse o tema central do vídeo. Mas enfim, poesia é isso, gente. É a observação do cotidiano. O cotidiano me inspira muito, né? O cotidiano, as nossas relações, os nossos relacionamentos. Então, eu sou um cara que escreve muito sobre saudade, porque na minha vida amorosa, por exemplo, eu lido bastante com a saudade, né? Beijo, meu amor. Eu falo bastante sobre o fato de eu ser professor, de eu não me realizar. Eu tenho uma poesia, por exemplo, falando de mim, tá, gente? Eu tenho uma poesia também muito voltada à minha relação comigo mesmo. Então é uma poesia que tem como tema central o eu, tá? Você pode ser um poeta que escreve sobre a sociedade, um poeta que pensa religião, um poeta que fala sobre política. Você pode ser um poeta, você pode ser tudo isso, tá? E as minhas poesias, em determinados momentos, elas assumem dimensões diferentes, tá? Mas, o grosso modo, o elemento principal dela vem dessa observação do fato de eu ser professor, dos relacionamentos, da minha insatisfação, do meu vazio existencial. Então, assim, observar, conhecer as palavras, escrever, se expressar. Esse é o elemento fundamental da poesia. Bom, eu queria falar um pouco sobre isso porque é algo que eu acho muito legal, que é muito interessante. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E tive que dar uma improvisada aqui no final nessa parte final aqui do vídeo, porque fiquei um pouco sem tempo, final de bimestre, vocês sabem como é. Mas é isso. Então, até o próximo vídeo. Se você gostou, compartilha, comenta. Comenta aí embaixo também que tipo de arte você faz, se você faz poesia, se você faz desenhos, enfim. E se possível, deixe seu Instagram aí embaixo pra gente poder acompanhar aí a sua arte, beleza? Bom, gente, muito obrigado e falou, até a próxima. Tchau, tchau.